torcida bugrina, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, depende muito de onde vocês estão vendo isso aqui. Vamos voltar aqui, o último programa da nossa série da Copa Paulista. Eu, o Rafa, vamos fazer uma retrospectiva legal, vamos ver o que a gente fez de bom, fez de certo, o que a gente fez de errado. Então vamos começar. Boa noite, Rafa. Boa noite para todo mundo, né? Bom dia, boa tarde, dependendo de quando você estiver ouvindo. Acho que foi um momento muito legal esse de acompanhar a Copa Paulista, né? Acho que foi a primeira vez que eu e o Thiago a gente teve a chance de começar a participar em programas desse tipo, né? Fazer parte do Bugricast. Então, olhando para trás, foi um momento muito bom, embora o resultado não tenha sido o esperado, né? Então, isso que a gente vai passar um pouco hoje. Passar um pouco jogo a jogo, o que teve de bom, né, se teve, dependendo das opiniões, e o que deu errado, o que poderia ser melhor, e o que a gente espera daqui para frente dessa garotada que às vezes vai ficar sem para onde ir, né, a gente não sabe o que vai acontecer. Isso. Vamos fazer uma revisão geral. Rafa, falando bem rapidinho mesmo, o que você achou da participação do Guarani nessa Copa Paulista, depois de mais de 10 anos de ausência, né? O que você achou? O que a gente pode tirar de aprendizado? Cara, assim, em linhas gerais, é difícil não dizer que foi uma participação um pouco frustrante, né? A gente sabia que era difícil, mas a gente esperava, em termos, pelo menos, de competição, né, avançar um pouco mais. Mas como eu venho dizendo em todos os nossos programas, mesas redondas, para mim não teria como ser ruim essa participação. Se for financeiramente viável, se não for algo que seja muito oneroso para o clube, eu acho que sempre tem que participar, porque muita gente falava, pode passar vergonha, perdeu para uns times, perdeu de 5-0 da Portuguesa em casa, mas a gente sabia as condições diferentes, né? A gente estava com um time de média de idade de 20 anos, eles com média de idade de 29 e 30, né? A maioria dos times. Então, assim, eu gostei de ver o Guarani participando, gostaria que fosse recorrente, que ano que vem voltasse, depois voltasse, que a gente sabe que isso é realmente tentativa e erro, é adaptação, entender a competição, fortalecer esse sub-23, que ano que vem vai um pouco melhor, no outro vai um pouco melhor, até chegar no status que a gente quer de talvez fazer times bons, que joguem tranquilo essa competição, quem saiba até conquiste o título, né? Que não é, assim, uma grande coisa, a gente estava mais pela vaga, né, na Copa do Brasil, mas é uma competição bem legal de acompanhar, né? A gente tem Guarani mais vezes na semana com isso, a gente consegue ver alguns jogadores do profissional que acabam não jogando muito. Então, assim, foi a primeira Copa Paulista que eu acompanhei, né? 2007 não me lembro de acompanhar, era muito novo. Então eu gostei, assim, em linhas gerais gostei bastante, embora um pouco frustrante. O que você achou aí? Eu achei que tudo isso está certo, só que eu queria acrescentar algumas coisas, por exemplo, o planejamento do Guarani, por mais que seja uma competição que a gente usou bastante a base, né? Não que seja uma competição de base, mas a gente usou, eu acho que teve bastante falhas, bastante erros que eu acho que não deveria ter. Por exemplo, eu não sei até agora, na verdade, não sei se alguém lá dentro sabe, tinha um plano certo, não deixou vazar isso, pode ser que aconteça, mas para a gente não ficou claro o que o Guarani queria nessa competição. A gente falava muito em uma vaga na Copa do Brasil, a gente ouvia muito falar lá dentro, né, em entrevistas, o técnico, dirigentes, que a gente ia buscar uma Copa do Brasil, falaram bastante que a gente só ia usar a base, falaram bastante que a gente ia querer lucrar com alguém, e no final a gente fez um pouco de cada disso e não fez nada disso bem, né? A gente contratou gente de fora, que eu achei que não ia acontecer, aconteceu, a gente contratou gente que não estava aqui, a gente usou a base e a gente focou em passar de fase, passar nessa primeira fase, colocou gente que é do time que joga a Série B, puxou para esse time da Copa Paulista para passar de fase, então eu fiquei sem entender. Se alguém lá dentro tinha um plano de vamos tentar passar de fase, não deu certo, é uma coisa, mas eu realmente fiquei sem entender. Outra coisa que eu também não entendi foi justamente essas contratações. Se a gente vai usar a base, que a gente tem um plano de usar, de pegar jovens jogadores, usar a base, beleza, até entendo que, vamos lá, mas a gente contratou gente, por exemplo,
que estava jogando segunda divisão do Campeonato Mineiro, um time que inclusive caiu, cansei de falar do CAP Uberlândia, né, que tinha jogador que veio do CAP de Uberlândia, teve jogador que veio do Atlético de Cajazeiras, que é do interior da Paraíba, e jogou o Campeonato Paraibano. Isso aí eu fico na dúvida por que contrataram eles. Não falando especificamente desses jogadores, mas por que contrataram um cara da segunda divisão do Campeonato Mineiro? Eu imagino que não tenha observador técnico, coleiro do Guarani, observando essa competição. Eu imagino que não tenha alguém lá no interior da Paraíba que esteja falando. Então, a gente trouxe esses jogadores sem querer tirar conclusão nenhuma, mas foi alguma influência de algum empresário? A gente está servindo como cabide de emprego, no caso, né, para jogador? Então, não sei, eu queria saber, eu queria tirar essa dúvida, porque, não falando especificamente de jogadores, eu acho que alguns foram bem, sim, mas eu não entendi, eu realmente não entendi. E não dá para falar que são jogadores jovens, de 17, 18 anos que a gente contratou. Não, foram jogadores de 23, 24, 25 anos, são mais velhos que eu, para você ter ideia. Então, eu não entendi por que contrataram. A única, desses dois jogadores em especial que eu peguei aqui, os dois têm passagem pelo rival na Copa Paulista do ano passado, ou 2 anos atrás, acho que foi ano passado. Então, eu imagino que eu acho que a tese mais fácil, a hipótese mais fácil da gente acreditar foi que era algum empresário que montou o time deles e, como eles não disputaram ano passado, jogaram para a gente também e a gente contratou. E a gente está aqui pagando salário, pagando, não sei se pagou bicho para eles, se pagou comissão para o empresário, mas a gente está empregando, né? Eu não vou tirar conclusão, mas a conclusão fica para cada um, mas eu imagino que não tem observador técnico no interior de Minas e no interior da Paraíba para captar esses dois jogadores que, coincidentemente, jogaram no rival na mesma competição. Eu acho isso um pouquinho estranho, eu queria tirar essa dúvida, né? Mas, sim, tudo bem, vamos passar para a próxima, né? Vamos tentar fazer uma retrospectiva aqui, uma retrospectiva rápida. Rafa, você vai falando o que você achou de cada jogo. Guarani 0, Portuguesa 5, teve gols aos 7 minutos do Adilson, 7 minutos do primeiro tempo com o Adilson, aos 8 minutos do segundo tempo com o Índio, aos 28 com o Rafael, aos 33 com o Joãozinho, aos 36 com o Roger. O que você achou desse jogo? Cara, esse jogo, acho que o próprio placar diz, a gente já bateu bastante nele. Foi o nosso pior jogo, tanto por ser estreia, por pegar o time mais forte aí, um dos mais fortes da competição. E a gente entrou muito perdido, muito ansioso. Também a gente jogou quase sem ninguém acho que só jogou o João Paulo, né? Considerado que já jogou no profissional, o alemão também, né? E a gente fez um primeiro tempo que eu me lembro aqui até razoável, né? E no segundo tempo saiu o segundo gol, o terceiro, e aí acabou, né? Ficou totalmente um rachão, assim, para eles. Então, assim, não consigo trazer nada de positivo desse jogo. Você se lembra de alguma coisa aí que a gente pode ressaltar? Para mim também é só coisa negativa, viu? Eu acho que a gente na marcação, a gente falhou bastante, a gente errou bastante. O Léo chegou a comentar com a gente sobre o zagueiro Tite, que não gostou. Eu acho que ele foi sacrificado, né, no jogo que toma 5 gols, acho que não dá para elogiar um zagueiro, né? Mas eu acho também que, por exemplo, a gente tomou gols, que eu acho que isso foi em toda a competição, a gente tomou gols antes dos 15 minutos de cada tempo, a gente tomou uns aos 7 do primeiro tempo e aos 8 do segundo. E depois disso, chegou uma hora que a gente desistiu de jogar, tanto que entre os 28 e os 36, nesse intervalo de 8 minutos, a gente tomou 3 gols. Eu acho que isso, nem society, quando a gente fala que é 3 gols ou 10 minutos, seria tomado 3 gols antes dos 10 minutos. Eu acho que isso aí não deve acontecer nem em competição de base, né? Nem se fosse só o time da base, né? E mesmo assim a gente estava reforçado com o João Paulo e com o alemão de 9, né? Então, acho que faltou, a gente fez um jogo terrível, que não era para acontecer nem se fosse só uma competição de base, né? Aí, beleza, a gente evoluiu, fomos até Diadema na rodada seguinte, perdemos de novo por 3-1 contra o Água Santa. O Água Santa abriu o placar aos 14 minutos do primeiro tempo, de novo antes dos 15. Fez o segundo aos 7 do segundo, de novo antes dos 15. A gente diminuiu com o Emerson aos 22. Teve o Alexandre, que tinha acabado de entrar, ele entrou aos 23 e foi expulso aos 33.
E aos 44 do segundo tempo, Giovani fechou a conta e matou o jogo para eles 3-1. O que você achou desse jogo? Cara, acho que o que dá para ressaltar é a fragilidade até essa rodada. Eu entendi assim como um ponto de transição a próxima rodada que a gente vai comentar, né, contra o Nacional, porque esse começo foi fundamental, né, para a gente ter sido eliminado como foi. É um começo bem ruim, né, com 2 derrotas aí, e os jogos sem muita coisa boa para ressaltar, sem disputa, e até um ponto positivo é que essa evolução que o Baresi conseguiu dar nos próximos jogos, né, mas já foi tarde demais, e eu acho que só ressalta aí talvez o gol do Emerson, né, um garoto também que faz um tempo no nosso Sub-20, participou daquela nossa boa campanha na Copinha, e já está aí quase com seus 20 anos, infelizmente machucou, né, no meio da Copa Paulista, senão teria sido mais importante também para esse time. Isso. E também destaco que a gente errou muito, tanto no primeiro jogo como no segundo, em saída de bola, né? Principalmente nesse jogo aqui contra o Água Santa, os 3 gols que a gente tomou foi a bola na nossa posse, o zagueiro estava com a bola, e tocou no pé do adversário, sem o adversário forçar o erro, sem nada disso. Tocou errado mesmo, tocou errado. Livre, tocou no pé do adversário, o adversário foi lá e fez o gol, né? Os 3 gols. Passando então para a próxima rodada, no Brinco de Ouro, o Guarani empatou com o Nacional por 2-2. O Nacional abriu o placar de novo antes dos 15 minutos, aos 5 minutos do primeiro tempo, com o André Guerreiro. A gente empatou com o Matheus Souza. O Nacional voltou para o segundo tempo, aos 11 minutos do segundo tempo, de novo, antes dos 15. O Wellington fez mais um. E a gente empatou de novo com o João Paulo, que foi esse gol que foi bonito, o João Paulo, que foi um voleio, não foi? Isso, de voleio. Eu acho que nesse jogo começa a ter aquela semelhança de quando o Matheus Souza jogou, né? Eu ressaltei bastante nas últimas mesas redondas, nos últimos bate-papos nossos. Ele jogou, curiosamente, nesses 2 jogos, contra o Nacional de 2-2 e contra o Nacional que a gente ganhou de 5-3. Eu achei ele, ainda pro nível da competição, um cara muito diferenciado. Tanto eu acho que se ele jogasse todos os jogos, a gente teria classificado, né? Porque, para mim, ele foi o destaque ali do meio para frente. Chamou o jogo, deu muitas assistências. No jogo seguinte, a gente vai falar, deu 3 assistências. Então, isso foi um dos destaques, inclusive, da competição, né? Conseguir ver um cara desse, que a gente viu que dá para agregar para o profissional, né? Para o ano que vem, se der tudo certo e evoluindo, promete bastante para ter sua entrada aí de vez no profissional. E além disso, acho que nesse jogo também eu consegui começar a ver um pouco de qualidades no João Paulo que a gente não via antes, né? A gente viu ele melhor posicionado, sem o alemão, né? Jogando mais na dele e distribuindo muito bem a bola, né? É um jogador canhoto, até então eu não sabia disso, e deu uns lançamentos bem bonitos nesse jogo e no próximo. Mas acho que foi isso. Do ataque, parece que funcionou bem com o João Paulo e o Matheus Souza, né? E depois no próximo jogo com os 2 mais o Bruno Paulo, né? Esse parece que foi o nosso melhor momento na competição. O que você acha aí? Eu achei, sim. Eu achei que principalmente o próximo jogo, né? Principalmente com a entrada do Bruno Paulo, deu uma fluência que era o que eu esperava, na verdade, antes de começar o campeonato, que era, como o time era de jovens, né? Eu esperava que tudo bem, a parte defensiva, normalmente, quando você coloca meninos mais jovens para enfrentar um time mais rodado, né? A parte defensiva até espero que vá falhar um pouquinho mais. Mas eu esperava muito mais velocidade, eu esperava muito atacar mais pelos lados, atacar com contra-ataque, um contra-ataque mais rápido, né? Que a gente não encontrou muito nos 2 primeiros jogos, né? A gente começou a ver aqui e viu principalmente no jogo seguinte, né? Que tem gente ainda falando que foi comprado, não sei nem com que dinheiro a gente comprou, mas principalmente esse jogo. E o gol do Emerson contra o Água Santa, também, se eu não me engano, foi um contra-ataque, né? Foi uma saída rápida de bola que a gente viu que poderia enfrentar o Água Santa sim, né? Que a gente chegou a não aproveitar no jogo seguinte, mas papo para daqui a pouco. Vamos lá. Depois teve lá na Comendador Souza, Nacional 3, Guarani 5, que foi um show aqui. O primeiro tempo foi sensacional, né? Sim. Teve um gol com 7 minutos do primeiro tempo, dessa vez pra gente, né? Do João Paulo. Bruno Paulo fez aos 23 e aos 25 do primeiro tempo. E o Caio, o primeiro gol do Bruno Paulo ainda foi um golaço de cobertura. Pintura, né? O Caio fez aos 27, ou seja, em 5 minutos a gente já fez 3 gols, né?
O Nacional diminuiu com o Matheus aos 34, mas aos 36 a gente já fez o quinto, né? Depois a gente relaxou, o Gabriel aos 14 do segundo tempo fez o segundo do Nacional. Nisso o Alan Anderson foi expulso aos 33, e no finalzinho do jogo, que eu acho que foi uma coisa que complicou bastante pra gente, o saldo de gols, né? Aos 47 do segundo tempo, o Emerson fez o terceiro do Nacional, terminou o Guarani 5, Nacional 3. Ainda voltando um pouquinho no 2-2 nosso, para ser justo também, a partir desse jogo da terceira rodada, foi também uma grande novidade o Carlão, né? A gente falava bastante, né, nosso goleiro, capitão, que as 2 primeiras rodadas pareceu muito inseguro, né, muito mal, assim, com algumas falhas. Inclusive, quando você vê que o cara tá sem confiança, parecia com medo, né, de jogar. A partir dessa terceira rodada, no empate, depois no 5-3, né, a gente viu um outro Carlão, né, um goleiro que a gente se lembrou do que a gente ouvia, né, de ser um cara que se destacava na base, sempre a gente ouviu falar muito bem dele. Pegou pênalti na terceira rodada, né, e nesse 5-3 me lembro dele jogar bem também, e nos demais jogos a gente viu a confiança dele melhorando, tanto que a gente sofreu menos gols, né. Nas 2 primeiras rodadas sofremos 8 gols, acho que nas seguintes não somou 8 gols, né, pelo que eu tô vendo aqui. Eu somou certinho 8 gols nas outras 4 rodadas, né, então dá pra ver o que foi as 2 primeiras. Então, só para ser justo, outro destaque foi o Carlão. E nesse 5-3 acho que foi o jogo mais legal de assistir, né? Que todo mundo ficou bem animado e levou a nossa esperança para a classificação. Mas não aconteceu muito porque a gente não repetiu esse time, né? Eu acredito que depois a gente não repetiu essa escalação exata. No próximo jogo, depois desse, o Matheus Souza não jogou. Daí depois, no último, nem ele, nem o Bruno Paulo jogaram. Então, acabou, quando a gente achou o time, não pôde repetir, né? Então, acho que isso foi um grande motivo da gente não conseguir um resultado bom contra a Água Santa e nem um empate contra a Portuguesa, né, por exemplo. Esse time sofreu bastante, né, com essa oscilação, né? A gente nunca sabia quem ia jogar, né? Sim. Dependia muito do Felipe Conceição, que ele pedir pro time para viajar, para jogar uma Série B, por exemplo, e às vezes nem entrava, né? A gente perdia o jogador e ficava no banco de reserva o tempo todo. Mas, enfim, eu acho que nesse jogo foi onde a gente, apesar de ser o jogo que a gente ganhou, né? Esse aí foi o jogo que, para mim, a gente perdeu a classificação. Por mais que terminou com um ponto de diferença, né? Mas a gente não precisava ter tomado esses 2 últimos gols, né? Contra o Nacional. Tudo bem, relaxou, é jovem, é meninada, tudo bem, mas se for ver no campeonato, né? No contexto do campeonato, eu acho que foi aí que a gente perdeu a nossa classificação, né? Porque o próximo jogo, por exemplo, foi 1-0 no Brinco contra o Água Santa. Foi um gol, inclusive, aos 31 do segundo tempo, já bem avançado, né? Foi um resultado que o Água Santa até que mereceu, né? Teve muito mais volume de jogo que o Guarani, só que o Guarani ficou com aquele gostinho de quero mais, né? A gente jogou tão bem esse jogo. Esse que a gente perdeu de 1-0 para o Água Santa depois, foi bem frustrante, né? Porque a gente esperava, a gente estava animado do último jogo, a gente sofreu um pouco, né? Mas a gente soube sofrer, não sofreu mais gol cedo, né? E a gente teve chances boas também. E ficou com esse gosto de quero mais, inclusive de não ter nenhum empate, né? O empate não seria tão ruim para a gente, porque seguraria o Água Santa também. Mas acabou sendo o pior dos casos, que a gente perdeu e teve que ir para tudo ou nada contra a Portuguesa no Canindé, né, que a gente sabia que ia ser difícil mesmo, eles já classificados, e acho que aí também muitos perderam a esperança, já que a gente viu um time para esse jogo contra a Portuguesa praticamente um dos mais fracos que a gente escalou, né? A gente não viu nenhum quase do profissional e me pareceu assim um jogo que vamos lá se der, mas a gente acha que não vai dar, sabe? Então, eu já fui para esse jogo contra a Portuguesa também com pouca esperança. Eu só estava esperando se o Nacional fosse ajudar a gente, né? Empatando ou perdendo lá. Então, fizeram um jogo de compadre, né? Que foi um jogo que o próprio Água Santa já sabia que os dois estavam classificados e deixou jogar, né? Mas, enfim, isso aí não dá para provar, né? Não posso falar nada. Aí a gente foi para o último jogo contra a Portuguesa no Canindé. Praticamente, acho que só deu Portuguesa o jogo inteiro, né? A gente ficou se segurando lá atrás, o Carlão pegando muito. E a gente tomou um gol aos 8 minutos do segundo tempo, de novo, de saída errada de bola, que a gente parecia que não vinha sofrendo nos 2 últimos jogos, a gente sofreu de novo.
E aí a Portuguesa fechou o caixão aos 47 do segundo tempo, que aí já a gente foi desesperado para o ataque pegar um gol, não conseguiu, e aí tomamos o segundo, né? E aí, o que você achou desse último jogo contra a Portuguesa, né? Já sem esperança? Sim, foi difícil, mas nesse jogo acho que foi a tendência da nossa evolução no campeonato também. A gente sofreu pressão igual contra o Água Santa, sofreu quase o jogo todo, mas a gente soube jogar, né, melhor. A gente não sofreu ali tantos gols bobos, soube também dar perigo para eles. Inclusive, você falou desse finalzinho, né? Eu acompanhei mais o final, assim, naquela esperança de a gente empatar, e a gente teve um lance muito bom, que daí no contra-ataque eles fecharam, né, o 2-0. A gente teve a chance de um empate muito claro, não sei quem desperdiçou o gol. Daí no contra-ataque desse lance eles fizeram 2-0, que se a gente empata também, não sei nem se na tabela a gente ia classificar, mas ia botar fogo no jogo, né, para os últimos minutos. Isso. E também eu só queria destacar que muita gente falou que nosso grupo era muito fraco, e a gente, na sequência do campeonato, a gente viu que não era, porque apesar de todo mundo que não se enfrentou, né, Portuguesa e Nacional se enfrentaram, um ia matar o outro, mas Portuguesa passou do Nacional e o Água Santa passou e passou bem, fez um 3-0 na volta contra o Novo Horizontino, agora os dois estão se enfrentando, a Portuguesa venceu o primeiro, foi hoje, o jogo foi 1-0, mas muita gente falou nosso grupo era muito fraco, não era, né? Nosso grupo era razoável para bom, né? Foi um dos, se eu não me engano, foi o único grupo que passou todo mundo que passou da primeira fase passou de fase também agora, né? É que não dá para o Nacional passar porque você acha que para a sequência aí quem é seu favorito do título? A Portuguesa mesmo? Tem a Portuguesa, eu ia colocar a Ferroviária, porque eu acho que a Ferroviária tem um time legal, mesmo sendo um time B deles, né? Tem Venica, tem o Tom, que era do São Caetano, que também eu gosto muito, eu acho que eles poderiam jogar uma Série D, uma Série C, por exemplo, e eles estão jogando a Copa Paulista, então eu colocava como favorito, porém perdeu hoje, então eu já não sei mais. Eu posso colocar a Portuguesa pela emoção que nos coloca todo jogo, não é tão a necessidade de vencer, né? Sim. Então, e aí vou te perguntar sobre o nosso time, principalmente sobre os jogadores que a gente desceu. Desceu não, é que a gente está usando, que foi contratado para a Série B, a gente está usando. João Paulo, Bruno Paulo já saiu, inclusive, mas João Paulo, Bruno Paulo e Alemão. Você manteria, se fosse por você, vamos fingir que o Bruno Paulo ainda estava, você manteria os três hoje no elenco? Cara, acho que justamente queria falar sobre isso. Eu acredito que foi a última chance para todos eles, né? Que acho que era uma chance de mostrar algo mais para ter essa extensão de contrato, porque a situação de pandemia, não sei se muitos sabem, colocou o contrato dos jogadores geralmente se encerra no fim do ano, né? Era para se encerrar agora, essa semana, porque a Série B ia estar se encerrando agora, né? E eu até no fim do ano, lá para o dia 31. E acho que muitos buscavam essa renovação por pelo menos 2, 3 meses para acabar a Série B. Mas a gente já viu que o Bruno Paulo saiu, né? O alemão, o que tudo indica, não vai renovar o contrato, e o João Paulo eu acredito mesmo, né? Eu imagino que o contrato dele também seja até dezembro, e se for isso, eu também acho que não vai acontecer a renovação. Se dependesse de mim, eu também não renovaria nem alemão nem João Paulo, né? O alemão, não preciso nem comentar muito, eu acho que teve muitas chances e não entregou, e está se mostrando muito displicente, enfim, não merece mais chances. O João Paulo talvez merecesse alguma, mas eu não renovaria um contrato por causa disso, somente se houvesse uma necessidade ali na Série B, machuca 2, 3 atacantes, a gente precisa ter um cara, talvez poderia dar uma chance, mas... E Bruno Paulo, eu acho que ele mostrou qualidade, né? Não falta qualidade para ele, a gente viu naquele jogo, eu acho que falta vontade, disciplina e principalmente esse desejo de estar aqui, né? A gente viu o caminho inteiro dele no Guarani, muito displicente, aquele típico jogador que é difícil de se comprometer, né? Ele tem uma qualidade boa, mas acho que muito por isso ele nunca vingou totalmente, né? Jogou já em Flamengo, em Corinthians, mas nunca teve destaque. Acho que muito por isso, né? De não se comprometer tanto. A gente viu diversas cenas que ele não tem nenhuma vergonha de divulgar na rede social, de saindo para bar, saindo para Shopping Guatemi sem máscara, indo para pagode, e isso, infelizmente, estando no DM, é um cara de qualidade, mas provou que não queria estar aqui, inclusive deve estar indo para o Brasil, né, de Pelotas, tudo indica. Mas acho que esse é uma das únicas ressalvas. Eu acho que uma das coisas que a gente queria ver nessa Copa Paulista eram esses jogadores, né, então acho que
tá visto, né? A gente viu a qualidade deles, o Bruno Paulo teria qualidade para reforçar a Série B, mas faltou o desejo. Daí eu retorno para você a pergunta dos caras da base, né? Que acho que esses sim agradaram mais. A gente viu, inclusive, muito bacana, alguns que a gente comentava na qualidade aqui serem relacionados para jogo da Série B, né? Inclusive contra a Chape, a gente teve o Caio Henrique, né? Meia, o Tite, zagueiro que a gente tanto falou aqui, o Matheus Ludic, lateral, e talvez mais um que eu esqueci agora, que todos foram relacionados para o jogo da Chape, inclusive estão treinando com um profissional, né? O que você acha desses aí? Se colocar categoria por categoria, a gente vai comentar daqui a pouquinho o Sub-20, mas muitos desses aí jogaram o jogo contra o Vossen, né? O Vossen, que a gente ganhou por 6-1. E aí, para mim, eles destruíram com o jogo, acabaram com o jogo. E se comparar categoria por categoria, eles têm muito talento, têm muito futuro. Colocaria, para mim, eu acho que eu manteria praticamente todos que já veio com a nossa base lá desde o começo. Eu renovaria com quase todo mundo, com todo mundo, acho. Eu só não renovaria com esses que vieram só para a Copa Paulista, porque eu acho que é justamente já são um pouco mais velhos, não são não são tão jovens, não acho que a gente vai conseguir tanto dinheiro vendendo eles para um time de Série C, por exemplo, eu acho que não pagaria tanto para a gente, né? E o Heitor, então, lateral esquerdo? Você não acha que caberia Heitor, ali? Eu acho que para a Série B, eu acho que não. Para a Série B, eu acho que falta um pouco. Mas, até porque a gente já tem Bidu, a gente já tem bastante jogador que poderia, que faz essa função, né? Então, eu não vejo por que continuar pagando salário desse. Eu não sei até quando vai o contrato, quanto que é o salário, mas eu não vejo por que continuar pagando salário para ele sair no final do contrato sem dar retorno para a gente, né? Sem jogar uma Série B e sem dar retorno financeiro. Que eu acho que, para mim, o jogador tem que estar num time, tem que saber que ele está dando retorno esportivo ou financeiro, algum desses. Se não vai jogar e não vai sair no final do contrato sem pagar nada, eu não vejo por que manter. Eu acho que tem muito time por aí, tem muito time precisando, e boa sorte na carreira. O Caio, eu acho que é um baita jogador, eu acho que é um jogador que vai dar muito, muito, muito retorno para a gente. O Matheus Souza também. O Emerson, eu gostei do Emerson, eu gostei do Keverton, né, que é um volante. O Tite também, o Tite acabou de fazer 19, se eu não me engano. Então, eu acho que esses aí eu manteria, acho que, sem dúvida, eu acho que também destacar um pouquinho desses aí, que tem muito jogador que não fez toda a base com a gente. Tem jogador que a gente até falou uns programas atrás aqui, tem jogador que fez, por exemplo, sub-15 no Rio Claro e veio para a gente, tem jogador que fez sub-17 no Novo Horizontino e veio para a gente. Eu acho que esse é o futuro, esse é o caminho para a gente, né? Eu penso que time nenhum tem a capacidade de revelar tanto jogador quanto precisa, né? Eu acho que para isso tem muitos outros times e muitos outros times que conseguem, que tem um trabalho de base, que consegue fazer essa captação na região, por exemplo. O Novo Horizontino consegue fazer na região lá de Itápolis, até de Taquaritinga, aqui no Canton lá. Rio Claro também, Limeira. Então, eu acho que a gente pode aproveitar, pode começar a acompanhar mais. Agora, principalmente por causa da pandemia, a gente está tendo sub-20, todos os jogos sendo transmitidos. Até ano passado a gente não tinha. Sub-17 agora não teve, mas eu imagino que vai voltar ano que vem. Eu acho que a gente tem que dar muita atenção para essas competições, né? A gente tem que dar muita atenção para o máximo de jogo. Tem muito jogo aqui na região também, tem jogo em Águas de Lindóia, em Amparo, em Limeira. Não é difícil alguém ir e ficar acompanhando. Eu acho que falta isso para o Guarani e a gente está começando a ver que se a gente começar a fazer isso, vai dar resultado. Eu penso assim. Sim, não, concordo. Eu acho que isso acontece, inclusive, às vezes saindo da gente, e no futebol como um todo, jogadores que eles não ficam na base de outro clube, não por falta de qualidade, por algum outro motivo, até
às vezes está muito longe de casa, às vezes não deu certo naquele esquema, às vezes não quer ficar no time, problemas internos, salário casado em outro clube. O Brasil é muito grande para isso, né? Então, acho que a gente viu muito na nossa última boa campanha na Copinha, a gente pegou jogadores que fizeram boas copinhas anteriores, né? Isso envolve dinheiro, a gente teve um investimento bom naquela época, eu imagino que da Magnum, né? Que para onde a Magnum vai, o Zanardi vai. Então eu imagino que tem essa ligação, a gente trouxe daí o Bidu, da avó, eu lembro de trazer aquele Marco Antônio, camisa 10 da época, inclusive outros jogadores. Então acho que é muito disso daí que você falou, né? A gente conseguir captar esses jogadores. Eu acho, comentando de agora, o Matheus Ludic, né? Que é um lateral direito, que acho que a torcida bugrina a gente vai ver logo, logo no profissional jogando, porque eu imagino ele hoje como reserva do Cristóvão. Eu não acho que o Pablo vai voltar a ser lateral, e uma hora ou outra o Cristóvão vai ser suspenso ou vai ter alguma lesão. E eu acho que o Conceição não vai ter receio nenhum em colocar esse jogador, que fez uma bela Copa Paulista, né? Para mim foi um dos destaques. E a gente viu que ele não tem medo de colocar jogador da base, né? O Eliel, com 18 anos, é reserva do Bidu hoje, ultrapassando o Eric Daltro, que para mim também é muito mais jogador que ele. Então acho que foi legal a Copa Paulista também por isso, né? A gente viu jogadores que vão jogar uma vez ou outra daqui a pouco, né? Talvez ano que vem. Então esses que a gente comentou, Tite, Caio Henrique, Matheus Ludic, Matheus Souza já mais presente, né? O Emerson. Então acho que foi legal para a gente ter essa noção e a gente também ver que esses jogadores têm talento profissional, né? Isso. E o Matheus Ludic também foi um achado, né? Veio da base da Chapecoense, né? Que é uma Isso. base que foi muito boa. E só falando em captação, Rafa, não sei se você lembra no começo da década, não, na década passada, né? Em 2005, mais ou menos, o São Caetano tinha um trabalho muito bom, né? Tinha escolinha de São Caetano em tudo que é canto, né? Eu lembro de Sim. ter jogado no São Caetano em Valinhos, eu lembro que tinha 3, 4 escolinhas. Eu joguei no São Caetano também. Jogou, Aqui em Campinas, Era uma e escolinha era, no canto, né? e era, todo mundo tinha sonho de jogar no São Caetano de juventude. Eu lembro muito, muito disso. Eu acho que isso e na época o São Caetano estava muito bem, né? Sim, acho que isso é um tema até legal para outras ocasiões, mas o Guarani seria muito bacana a gente ter essa expansão do Projeto Bugrin em outras cidades, né? Acho que no interior de São Paulo ainda o Guarani é muito forte. Se você criar um programa legal de escolinhas, né? Você coloca o nome, né? A marca em evidência, depois você possibilita também dos destaques dessas cidades virem fazer teste aqui, né? Um caminho muito mais rápido e o Guarani tem muito nome para isso, né? Você citou do São Caetano, Guarani muito maior, se fizesse um projeto bacana disso, né, com escolinhas em todo canto, seria bem legal. Então, agora vamos encerrar aqui, que já está passando um pouquinho do tempo, falar um pouquinho do Sub-20, né? A gente, entre um programa e outro, teve a última rodada, né? Que foi basicamente esse time da Copa Paulista aqui que a gente colocou para jogar o Sub-20. A gente fez 6-1 no Vossen, né? Foi o Júnior aos 4 do primeiro tempo já abriu o placar. Aos 16 o Caio fez outro, o Júnior fez aos 23, aos 26 o Matheus Souza fez mais um. E a gente, aos 40 do primeiro tempo, fez com Caio, e aos 78 é 33 minutos do segundo tempo, né? O Filipe Urbano fez mais um, que esse aí eu lembro que eu vi que foi uma falta que sobrou sozinho para ele, né? E eles diminuíram aos 39 do primeiro tempo com o Jeromel. Olha só, o Jeromel tá jogando sub-20. Você acompanhou esse jogo? O que você achou? Cara, não consegui acompanhar, mas eu vi os melhores momentos, né? Inclusive bacana, a TV Guarani postou pra gente acompanhar. E eu vi o pessoal, né, comentando, né, do Bugricast, o Léo, você. Eu acho que resumiu muito o que a gente falou, nossa base é muito qualificada e jogando esse Campeonato Paulista Sub-20, né, diretamente categoria com categoria, né, o nosso Sub-20 jogando de fato esse campeonato é muito forte. Inclusive, o jogo contra o Taubaté eu acompanhei um pouco, que a gente perdeu de 1-0, né? Infelizmente era jogo único. Eu acho que a gente jogou bem, teve muitas chances boas, né? Mas o time do Taubaté também, acho que foi um belo time, assim, sub-20. Mas mostra que a nossa base tá indo bem, né? Tá no caminho certo. A gente poderia ter avançado mais, mas só de a gente entrar nesses campeonatos, apresentar um bom futebol, né? E as primeiras 5 rodadas com o elenco praticamente sub-17, né? Que a gente ressaltou bastante. Mostra que a gente está indo no caminho certo. O que você achou em resumo do Sub-20 aí? O Sub-20, não só esse, como a participação inteira, eu achei que foi muito legal também, por ser junto com o Sub-17, né? Eu acho que o Léo chegou a falar isso na mesa redonda da última quarta-feira,
Se fosse o Sub-17 jogando esse jogo, a gente provavelmente teria classificado do mesmo jeito, teria ganhado do mesmo jeito, porque, inclusive, a gente chegou a ganhar 2-1 de virada em Assis, né? Então, eu acho que categoria por categoria a gente está com uma base muito forte, a base vem forte, né? Eu acho que sub-20 nosso vem bem, vem, é o que a gente já comentou. O sub-17 nosso, a gente tem dois, que é o Theo e o Diego, se eu não me engano, Diego é o Diego. 10, né? Isso, é o Diego, que inclusive chegaram a marcar contra a seleção brasileira, o Guarani, que seria o sub-20, mas na verdade era o sub-17, jogou contra a seleção brasileira sub-17, então a gente pode falar que foi basicamente categoria com categoria. A gente perdeu por 5-1 nesse jogo, mas para começar, eu acho que 5-1 contra a seleção brasileira, um placar até que bom, até que legal, é a seleção brasileira. Tem jogadores do Santos que estão jogando já no profissional, né? Mas eu achei bem legal, a gente chegou a diminuir, se eu não me engano, a gente tomou 3 gols muito rápidos, esse jogo foi lá em Itu, para variar, né, Itu, sempre com a seleção brasileira, tem aquela coisa, né? O jogo, a seleção brasileira abriu 3-0, a gente fez um gol com o Theo, se eu não me engano, foi o Theo que fez o gol, 3-1, e no lance seguinte a gente colocou, o Diego colocou uma bola na trave, né? Eu acho que poderia ter sido menos ainda. Depois a seleção brasileira tomou conta do jogo, lógico, como era para ser, né? Mas eu acho que a base nossa vem muito forte, vem bem preparada. Uma pena que a gente não teve as outras categorias esse ano, né? Tá basicamente muito jogador parado por causa da pandemia, a federação não quis bancar, né? Então, acho que para o ano que vem a gente pode ter surpresa, a gente pode esperar. Não vai ter Copa São Paulo, né? Mas a gente pode esperar um Campeonato Paulista Sub-20, Sub-17, bem forte. Você já citou também o jogo contra o Taubaté, que a gente perdeu, que o Taubaté fez um gol aos 9 minutos do primeiro tempo, ficou no esquema tático 11-0-0, 11 embaixo do gol e nós sem chutar em nada. E você chegou a ver esse jogo, o que você achou? Eu achei o time um pouco afobado, não foi? Eu acompanhei, mas eu liguei também, já estava 1-0 para o Taubaté. Eu achei o time um pouco afobado, sim, mas eu acho que a gente teve boas chances. Né? Eu acompanhei depois começou o profissional, né? Eu foquei mais no da Série B. Mas a parte que eu vi, a gente teve umas chances boas e infelizmente sofremos esse gol e parecia que ia sair nosso empate a qualquer momento, né? De novo, a gente jogou com um time, o nosso time quase completo de sub-20, né? O Matheus Souza jogando, o Caio Henrique, Tite, enfim, os caras que já estão quase no profissional jogando. Infelizmente a gente foi eliminado, mas acho que a gente tira as coisas boas, como você falou aí. Isso, e eu tinha falado ainda na mesa redonda que a gente era um dos favoritos ao título. Acabou que não deu, mas para a gente ver que também não era tão assim, o Comercial de Ribeirão Preto, por exemplo, eliminou São Paulo, que está jogando com o time sub-20, acho que C, D, não sei, está jogando tanta competição, tem os aspirantes que não estão jogando, né? Então, acho que a gente poderia sair com o título, sim, se a gente conseguisse. É que jogo único é complicado, né? Jogo único Com certeza. Eu acho que então, fechando, né, Tiagão, nossa participação aqui no programa de hoje, fechando também as competições de base esse ano e a Copa Paulista. Como você disse, né, infelizmente a gente não vai ter a Copa São Paulo ano que vem, uma decisão que a federação comunicou semana passada. Mas enfim, a base vai continuar tendo competições ano que vem, né? A gente imagina a Paulista, vai acontecer para as categorias, a gente não vai ficar parado e onde tiver o Guarani jogando, a gente vai apresentar para a torcida, né? Inclusive talvez em boletins pequenos, em programas assim como esse, mas a gente sempre vai ficar de olho para ver os nossos talentos, para onde eles estão indo, ver se não vai sumir misteriosamente ninguém, né? E ver se um dia a gente cita, né, os nomes que a gente citou tantos aqui, e a gente já está vendo no profissional, né? Então a gente vai olhar daqui 1, 2 anos e falar, putz, falamos do Tite tanto naquele programa, hoje ele está jogando no nosso profissional. Então isso que é bem legal. E agradecer a oportunidade da gente apresentar isso aqui em nome do Bugcast. E queria fechar aí com você, um recado final aí para a nossa audiência. Primeiro, Rafa, foi um prazer dividir esse programa com você, com todo mundo que está assistindo. Não deixa, quem está vendo, não deixa de se inscrever, de dar um like, de comentar, se concorda comigo, se discorda de mim, da gente.
não deixe de acompanhar, porque esse horário aqui a gente não vai sair daqui, não. Pode ser que tenha alguma mudança, mas vai ter programa aqui nesse horário na segunda, terça-feira, sim. E não deixe de acompanhar, não deixe de acompanhar a Mesa Redonda toda quarta-feira, 19 horas, 7 horas da noite. E é isso, vamos continuar acompanhando, né? Se a gente está aqui, mas não está para passar a mão na cabeça de ninguém, não. A gente está aqui para cobrar, para acompanhar, né? E deixar vocês, todo mundo informado. E foi um prazer, uma pena que a nossa participação acabou tão rápida, né? Foi 7, 8 episódios, mas foi legal, a gente vai continuar aqui. E até uma próxima, né, Rafa? É isso. Então, obrigado aí todo mundo. Lembrar que hoje sempre Guarani e a gente segue aí acompanhando. Um abraço, turma. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. É Guarani, é Guarani, é Guarani.